Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao culto da Igreja Convida. Se é a primeira vez que você está participando com a gente, gostaria de encorajar para você visitar a nossa página no Instagram e nos seguir ali. E o Instagram é Convida Igreja Cristã. E se é a primeira vez também que você está participando desse culto hoje, nós acabamos de começar uma nova série de um estudo da Carta dos Efésios. Se você quiser acompanhar todas as pregações sobre a Carta dos Efésios, também procura a gente lá no YouTube, que é a mesma página, o mesmo nome, que é Convida Igreja Cristã. Queria que você, comigo agora, abrisse a sua Bíblia em Efésios 1. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios 1. Efésios 1 diz assim, versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu Ele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, porque o Senhor nos amou, Pai, até mesmo antes da criação do mundo, e você entregou o teu Filho por nós. Obrigado, Deus, pela tua graça em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por causa da salvação que nós já recebemos. Obrigado por essa salvação, Deus, Pai, que nós seguramos firmes nela agora, na esperança, Pai, do dia que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos viver neste mundo, lembrando que a nossa pátria não é aqui, que a nossa pátria é uma pátria celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado pela obra que o Senhor começou e que o Senhor vai terminar. Te amamos, te adoramos, Senhor. Aleluia. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Ninguém vai me deter.
avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Para onde nós iremos, Pai? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde fugiremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me.
Aleluias, glória a Deus por esse louvor. Não sei vocês aí que estão em casa, mas nós que estamos aqui estamos curtindo demais esse louvor presencial, ouvindo as palavras, né, de encorajamento, de louvor a Deus, sentindo o Espírito Santo em nossos corações. É um privilégio muito grande que Deus nos deu. Glória a Deus por isso, por estarmos aqui. Glória a Deus pela nossa saúde. Glória a Deus pelos ministros de louvor, por aqueles que estão preparando aqui esse culto para nós. Que o Senhor nos abençoe. Pai, nessa noite, eu oro que essa mensagem, Deus, seja uma mensagem poderosa, Deus. Eu oro para que essa mensagem venha transformar os corações daqueles que nos ouvem, Deus. Pai, envia agora, Deus, os teus anjos, toca nas pessoas, ministra através do teu Espírito Santo. Deus, faz algo acontecer. Deus, nós agora pedimos que o Senhor dê revelação àqueles que ouvem essa mensagem, revelação de que Jesus é Deus, revelação de que Ele é o Senhor das nossas vidas, revelação que o caminho da vida é através de Jesus Cristo, reinando em nossos corações. Deus, eu te louvo por esse momento, eu te louvo por esse momento, porque nós podemos estar aqui, te servir, falar da tua palavra, é porque o Senhor nos revelou, e é por isso que nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como é que anda a sua leitura bíblica, meu amigo, meu irmão? Nós temos falado aqui do livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro maravilhoso. Para aqueles que não conhecem, é um livro que já começa com o homem regenerado, ou seja, já começa com o homem em seu estado regenerado pela graça, pelo poder, em pleno relacionamento com Deus. Quando você lê os primeiros versículos desse livro, você já vai sentir que Deus está falando algo maravilhoso, algo poderoso para a sua vida. Você vai perceber as promessas de Deus para você, você vai entender que existe um reino espiritual e você vai poder ter uma seriedade com as coisas de Deus. E Paulo é um homem que estava preso nesse momento em Roma, e ele escreve esse livro aos Efésios. Efésios estavam ali na Grécia, então ele está pregando para homens e mulheres muito parecidos com nós, muito parecidos com os belo-horizontinos, homens que muitas vezes se aparentam ou se mostram idólatras, que têm vários deuses, que fazem uma confusão muito grande de quem é Deus, do que é espiritualidade correta, do que é adorar a um Deus somente. Homens que não conheciam a Deus e nem a Jesus Cristo, e que passaram a conhecer e que agora estão vivendo nesta nova vida. Então ele fala a esse povo, e eu gostaria de falar a você que está aqui, que você é o alvo dessa mensagem, você é o alvo dessa mensagem. Paulo, nesse livro, fala desse homem que agora em Cristo está sentado nos lugares celestiais. Gente, essa expressão lugares celestiais vai aparecer muitíssimas vezes. É uma expressão muito comum no livro de Efésios. Nós vivemos os lugares celestiais com Cristo. Mas o que é esse lugar? É uma dimensão aonde o Espírito Santo está. A dimensão aonde nós vivemos espiritualmente.
é a igreja, é a realidade da igreja em Cristo. É um lugar, essa igreja está nos lugares celestiais. Então, nós começamos a perceber que Paulo vai falar sobre o livro de Efésios, ele vai falar sobre a nossa espiritualidade, ele vai falar sobre coisas espirituais. O assunto principal deste livro, nós falamos na primeira pregação, na semana passada, é a igreja. Aí você vai falar, mas como? Como que é a igreja? E você vai entender, né, na pregação passada e nessa pregação, o que eu quero dizer como igreja. O que Paulo quer dizer como igreja. A palavra de Deus nos encoraja muitas vezes com inúmeras ilustrações do que é a igreja. Se você acha que a igreja é algo que é uma parede, um prédio, uma torre, um sino, você está equivocado. Eu queria te falar, você está equivocado. Igreja para Deus, igreja na Bíblia, igreja para o apóstolo Paulo, igreja para os cristãos, não é o prédio. Não é o prédio. E aí, Paulo dá nove ilustrações sobre o que é a igreja em Éfeso. E como esse livro é para a igreja, eu decidi começar estas pregações do livro falando o que é a igreja e citando os versículos que Paulo usa para falar da igreja. Então, nesse primeiro momento, eu queria só te lembrar das 3 primeiras analogias que a gente falou no domingo passado, ou ilustrações. A primeira de todas, em Colossenses 1, 26 e 27, fala o seguinte: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Santos é a igreja. Você vai ler lá no primeiro versículo, que é para quem essa carta está endereçada. Então, todavia, o mistério que estiver oculto se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Gente, o mistério de Deus foi revelado. Gente, algo que a humanidade buscou, tateou. Muitos adoraram a coisas ao invés do Criador. Muitos sabendo que era Deus mesmo, mas eles não tinham a revelação completa de quem Deus era. Eles não tinham a revelação do que ia acontecer. Mas aqui, nesse momento da história, onde Jesus vive, prega, ministra, e posteriormente a palavra de Deus é pregada pelos apóstolos, nós temos a revelação do mistério da vontade de Deus. O mistério da vontade de Deus é a igreja. A igreja nada mais é do que Cristo em nós. Cristo em nós. Gente, isso pode ser muito simples, né, para você. Cristo em nós. Mas para a igreja primitiva isso era algo explosivamente diferente e incrivelmente poderoso, porque agora nós não estamos falando mais de Deus num lugar específico, por paredes, por cortinas, santos dos santos. Nós estamos falando de Cristo em nós, Cristo em você, Cristo dentro de cada um que é igreja. Gente, você já pensou o poder de você ser o templo do Espírito Santo? Poder libertador, o chamado, a diferença que você pode fazer, a maneira como você vai tratar seus filhos, sua mulher, a maneira como você vai trabalhar, a esperança de Deus no seu coração, o chamado de Deus. O mistério de Deus foi revelado, é Cristo em vós, a esperança da glória. Falamos também da expressão do corpo em Efésios 1, 22 e 23. A Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja.
que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Gente, Cristo é o cabeça, o corpo é a igreja. Segunda ilustração de Paulo sobre a igreja, nós falamos na semana passada, falamos que ele é a plenitude, ou seja, ele é a expressão exata, ele é a expressão exata de Cristo. Quem é a expressão exata de Cristo na terra? Não é uma imagem, não é um amuleto, não é um prédio, não é uma obra de arte, é a igreja. A igreja é a expressão da plenitude de Deus na terra. Gente, será que nós temos buscado a Deus através da revelação de Deus na igreja? E eu te pergunto, a igreja é o meu amigo, é o meu irmão Dudu, é o meu irmão Flávio, é a minha esposa e irmã Cristina, né? É o meu irmão Suman. Nós temos buscado a revelação de Deus no nosso meio. Nós temos ouvido o Espírito Santo falar conosco através dos nossos irmãos. O corpo de Cristo está relacionado à vida, algo orgânico, vivo, que fala, que age, que impõe as suas mãos, que cura, onde todos são imprescindíveis. E a igreja é invisível, nós não sabemos quem tem e quem não tem o Espírito Santo, nós sabemos que todos são importantes no corpo de Cristo. Todos somos importantes, todos cuidamos uns dos outros. É maravilhoso essa expressão de Paulo que é a igreja. Terceiro ponto, nós falamos, Efésios 2:10, que nós somos feituras de Deus. E a palavra feitura quer dizer poema, quer dizer obra-prima. Gente, a obra-prima do Senhor Jesus. Todo artista tem uma gama de realizações. Gama. Ele fez Oscar Niemeyer. Fez quantos prédios? Inúmeros. Fez quantas obras maravilhosas. Mas se você perguntar para ele qual é a sua obra-prima, ele talvez vai falar o Palácio do Planalto, talvez ele vai falar a Igrejinha da Pampulha, talvez ele vai falar o prédio aqui do governador de Minas Gerais. Eu não sei, eu não conheço Oscar Niemeyer, mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele criou todas as coisas boas. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas boas. E no final ele fala, a obra-prima de Deus é a igreja. É o cristão, é o homem e a mulher cheio do Espírito Santo. Esta é a obra-prima. Esta é a obra-prima de Deus. Glória a Deus. Gente, ela, como toda obra-prima, ela é para ser vista e ela é para ser admirada. Gente, nós temos admirado as obras de Deus na nossa vida, nós temos admirado as obras de Deus. Essa semana eu vi no Instagram um grupo de cristãos que foi no orfanato. Aí eu olhei e falei assim, nó, que alegria, cara, nó, olha só, Deus alcançando aquelas crianças no orfanato, Deus levando um aconchego naquele hospital, Deus mandando uma mensagem. Isso aqui é para ser admirado, é para ser visto. E chegará um dia que a revelação da beleza da igreja, da beleza dos filhos de Deus, serão vistos claramente serão vistos, diante de todos aqueles que creem e não creem. Eles verão a obra-prima de Deus, a igreja, ao lado do Senhor Jesus, em todo o seu esplendor. Em todo o seu esplendor. Paulo está falando para a igreja, gente. Efésios é um livro que fala para a igreja. E ele fala mais. Você já está achando rico? Imagina agora, vamos continuar. Efésios 2, versículo 15. Vamos ler aí versículo 15. Efésios 2, versículo 15.
anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Primeiro ele está falando aqui, gente, é porque eu não consigo ler todo o contexto, ele está falando aqui sobre os gentios e sobre os judeus. E eu achei muito interessante esse versículo, porque ele fala que existiam dois povos, e esses dois povos tinham um muro de inimizade, e tinha uma separação. Mas Cristo, ele destruiu essa inimizade. O objetivo dele era criar em si mesmo, ou seja, em Cristo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. A paz de quem? Do novo homem com Deus. Do novo homem com Deus. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Olha que interessante. Reconciliando dois povos, né? Eu como gentio e o judeu, em um só corpo, por meio da cruz. O novo homem, a igreja. Repare então que o corpo é a igreja. E que o novo homem é a igreja, certo? Gentios e judeus se convertendo, colocando-se debaixo da autoridade de Jesus e formando então esse novo homem, criando um novo homem. Repare, gente, que é corporativo esse novo homem. De novo, eu sempre li a carta de Efésios achando que esse novo homem era eu. Somente eu, e que eu me converti, e que a partir daquele momento eu estava então me revestindo do novo homem e me despindo do velho homem. Efésios 4:24. Vamos ler aí? Efésios 4:24 fala o seguinte, que nós devemos ser renovados do modo de pensar e a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então está falando que nós precisamos nos revestir da verdade e despojar da injustiça, despojar do engano, né? E isso vai nos dar esse novo homem. E eu pensava sempre em mim. Eu pensava assim, Deus está fazendo uma obra na minha vida, eu estou me santificando. Creio que também é verdade. No entanto, dessa vez eu percebi algo diferente, que Deus estava unindo dois povos em um, e que esse um povo era um novo homem, esse de Efésios 2:15, e que esse novo homem era mais uma ilustração da igreja. Do homem corporativo, ou seja, do homem e das mulheres de Deus, formando o corpo de Cristo. O novo homem, então, é uma ilustração da igreja. E esse novo homem, o que ele faz, gente? O que ele faz de acordo com Efésios 4:24? Ele vai se revestir do novo homem, a igreja, ser criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Significa, gente, que a igreja, ela vai caminhar na direção de crescimento em justiça, santidade, provenientes da verdade. Está falando de um processo de santificação. Está falando de um processo de santificação para a igreja, que está também reportado em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja precisa caminhar no processo de santificação. A igreja precisa caminhar no processo de transformação. Não se amoldem ao mundo. Gente, se o mundo faz, e se é normal para o mundo,
a Bíblia está falando, não se amoldem, não sejam como o mundo, mas transformem-se pela influência da palavra, da verdade. Aqui está falando que vai vir proveniente da verdade. A verdade é a palavra. Gente, o que a palavra diz que você é? É isso que você é. O que a palavra diz que você tem que fazer? É isso que você tem que fazer. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo é assim. A palavra não está falando que todo mundo é você. Isso é bom para educar os meninos, né? Mas todo mundo vai, pai. Mas você não é todo mundo, meu filho. Você não é todo mundo. Mas todo mundo. Você não é todo mundo. Você é João, filho do Francisco, um menino que eu quero que conheça a Deus. Então você não é todo mundo. E nós precisamos então ser transformados na nossa mente, e precisamos também de uma transformação, que é 2 Coríntios 3,18. Olha que bonito esse versículo. 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: e todos nós, com a face descobertas, ou seja, pela primeira vez o Espírito Santo está tirando o véu da sua vida, você está enxergando Jesus, você está enxergando a revelação, o mistério de Deus para a sua vida, e aí você com esse véu descoberto, versículo 18, contempla a glória do Senhor. Contempla a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe o que eu aprendi nesse versículo? Eu aprendi que para você ser transformado, não basta fazer um exercício somente racional, como em Romanos 12. Você precisa contemplar. Você precisa contemplar com os véus tirados, com a revelação de Deus na sua vida. Você precisa contemplar a glória de Deus. Você precisa contemplar a glória de Deus. Você precisa ler a Bíblia e ter um sentimento e falar assim: uau, Deus é bom. Uau, Deus é poderoso. Uau, Deus cura. Uau, Deus transforma. Deus me ama. Deus me quer. Deus me tem uma missão para a minha vida. Uau, uau. A glória de Deus é maravilhosa. Quando você contempla a glória de Deus, você é transformado de glória em glória. Você é transformado de glória em glória. Então, gente, o novo homem, ele não é somente uma analogia, uma ilustração do corpo, da vida de Deus, mas ele é também da expressão, da identidade de Deus. Significa que a igreja, ela tem que ter um resultado dela, de uma transformação. Você não pode ficar estagnado. A vida começa na revelação inicial e ela é uma transformação de glória em glória. E você vai experimentar o fim dessa transformação quando a obra de Deus for completa, que diz que todos nós veremos Ele face a face e seremos como Ele. Seremos como Ele. Você tem lutado com alguma coisa? Você tem lutado? Tem lutado com dinheiro? Você tem lutado com, talvez, sua sexualidade? Você tem lutado com promiscuidade? Você tem lutado com hombridade, em ser pai, em ser mãe, em trabalhar? Você tem lutado em comer direito? Você tem lutado em adorar a Deus? Você tem lutado em conhecer a verdade de Deus? Você tem lutado? Então continua lutando, porque aqui diz que de glória em glória você será transformado, e um dia você será como Ele. Já imaginou? Esse novo corpo vai ser o espelho de Jesus. O espelho de Jesus. Nós seremos como Ele, né? Nós seremos como Ele. Isso traz um descanso para a nossa alma. Então esse novo homem, gente, não há distinção de raça,
não há distinção de cor, não há distinção de classe, não há distinção cultural, não há distinção de homem e mulher, não há distinção de nada que possa nos separar aqui na terra, pois Cristo é tudo em nós. Seremos como Cristo. Todo o resto vai se apagar. Tudo vai se apagar. Ah, eu sou branco, você não é. Ah, eu sou rico, você não é. Ah, eu sou isso, você não é. Ah, tudo isso irá se apagar. Por isso Deus está te chamando para apagar já agora. Começa a apagar agora esses sentimentos de superioridade ou de inferioridade. E faça Cristo ser o seu tudo. Cristo ser o seu tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos agora nos últimos minutos aqui da nossa pregação. Queria saber se você está gostando aí e está sendo desafiado. E nós temos quantos minutos, Flávio? Então nós temos mais 9 minutos. Eu vou dar mais uma ilustração da igreja. A igreja é o alvo deste livro de Efésios. A igreja é o novo homem. A igreja também é o reino. São os súditos do reino de Cristo. Aonde que está isso? Você vê, né, como que é poderoso. Efésios 2:19. Vamos ler lá? Efésios capítulo 2:19. Coríntios. Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Co-cidadãos dos santos. Vamos parar aqui. Cidadãos, estrangeiros, forasteiros, mas cidadãos dos santos. Gente, do que ele está falando? Ele está falando do reino de Deus. O reino de Deus. Cidadania quer dizer direitos civis, né? Nós aqui temos alguns amigos que moraram nos Estados Unidos e lá eles são forasteiros. Eles não têm alguns direitos. Não tem direito de entrar, não tem direito de sair, não tem direito de ter uma ajuda social, não tem direito de trabalhar se não for permitido. Uma série de restrições. Por quê? Porque eles não são cidadãos. Eles não são cidadãos. Eles dependem da autoridade de lá, do governo americano, por exemplo, de conceder esses direitos, que podem ser temporários, por exemplo, para os forasteiros. No entanto, aqui, Paulo está falando que existe a mesma relação de direitos e de cidadania. E o que a gente aprende? Que a igreja é o reino de Deus, ou ela é parte do reino de Deus. E que dentro, a igreja é esse povo que está escrito aqui, que eles são cidadãos do reino. Então ele ilustra, falando que o reino do Senhor Jesus é populado pelos cidadãos, que é a igreja. Aí, do que você logo capta? Gente, o que é isso? A palavra de Deus nos diz que nós somos cidadãos e, portanto, nós temos direitos e responsabilidades. Direitos e responsabilidades. Você, então, você é cidadão, então você tem direito de ir e de vir. Você tem o direito de trabalhar, você tem o direito de ter uma herança, né? Você tem direito a uma série de coisas. Quem que tem isso? O cidadão. Quem é forasteiro tem? Não tem. Então nós temos direitos e responsabilidades. E uma das nossas responsabilidades é
a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Qual que é a sua responsabilidade? Embaixador. Eu estava conversando com um irmão aqui, ele estava falando, olha, hoje os Estados Unidos está fechado, mas o embaixador pode entrar. O embaixador do Brasil pode entrar, ou dos Estados Unidos também, eles têm livre acesso. Por quê? Porque eles representam os estados, eles podem entrar, representam o presidente, representam o estado. Então nós somos os embaixadores. Gente, nós temos um passaporte especial, com direitos especiais. Por que eu posso orar para um enfermo não cristão e ele ser curado? Por que eu posso orar para um não cristão qualquer e ele ser abençoado? Porque eu sou um embaixador de Cristo. Eu sou um embaixador, eu sou um enviado de Cristo. Amém? Eu represento o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vocês também representam. Vocês representam. Você entendeu a sua identidade? A identidade, como que você tem adentrado a presença de Deus? Como embaixador? Como que você tem vivido no mundo como embaixador? Esse é uma responsabilidade sua, que tem direitos e deveres. Eu gostaria de perguntar, então, se ele usa essa analogia, essa ilustração, será que Deus, então, seria qual posição, gente? Rei. E rei quer dizer o quê? Autoridade. Muitos de nós na igreja achamos que Deus não é autoridade sobre a nossa vida. Ele é nosso, aí eu vou falar mais, ele é nosso papai. E nós somos meninos mimados. Mas ele não é rei. Ele não é Senhor. E aqui diz que ele é rei, que ele é Senhor da nossa vida. Ou seja, a igreja precisa entender que você também não é só analogia de família, mas é analogia de reino, e reino implica em responsabilidade, deveres. E que Deus vai te cobrar por isso, gente. Deus vai te cobrar, não vai cobrar só o pastor. Qual que é a sua conduta? Paulo fala aqui que a conduta do cristão tem que ser de acordo com o seu chamado. Se Deus vai te chamar e Ele vai olhar para você e vai ver assim, você tem obedecido a minha autoridade? Você tem obedecido a minha autoridade? Ah não, a palavra de Deus fala assim, mas eu não sinto vontade, eu não quero. Meu amigo, quem é o seu rei? Quem é a sua autoridade? Não é o que você sente. Vai falar isso pro Trump lá, que é o que você sente. Eu quero entrar aqui, sabe, Trump, eu quero passar aqui na sua borda, porque eu sinto que você é um cara bacana. Meu amigo, ele vai te pegar, pôr na cadeia e te mandar de volta. Ele é autoridade, tem que ter ordem. Você acha que Deus não é um Deus de ordem, não? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de obediência, Deus é um Deus de autoridade. E a nossa primeira palavra é crer e ser salvo, e a segunda é dar a autoridade que lhe é devida, obedecendo, conhecendo quem Ele é e o que Ele quer fazer em nossas vidas. O reino de Deus te chamou para ser cidadão, embaixador. Que privilégio, um reino espiritual. Nós estamos falando de um reino espiritual. Estamos falando, né? O livro de Efésios fala dos lugares celestiais. Este reino é espiritual, mas este reino está aqui. Ele já começou. Jesus Cristo falou: o meu reino é chegado. E nós temos que nos posicionar como igreja, ser cidadãos. Nós temos uma irmã aqui que está na política, e ela tem participado, e tem feito campanha, e tem se posicionado.
E eu penso assim, ela está certa, ela está defendendo os interesses, né, dela, do povo e de Deus. Que Deus a abençoe. Mas e nós? Que campanha política nós temos feito para Deus? Quem nós somos para representar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Quanto de campanha eu tenho feito? Quanto de campanha eu tenho empregado? Quanto que eu tenho oferecido, exaltado esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Falado, esse sim é o meu prefeito, esse sim é o meu governador, esse sim é o meu presidente, esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qual é a minha posição como cidadão, como embaixador? Uma reflexão boa nesse tempo de política, né? Somos cidadãos do reino, cidadãos do reino. Gente, que Deus possa nos abençoar muitíssimamente na nossa posição como embaixadores. Eu queria fechar aqui, ainda faltam algumas ilustrações, mas eu queria nesse momento orar para que nós pudéssemos entender e aplicar esses conceitos. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Queria te pedir, oh Deus, clame ao Senhor nesse momento. Deus, a minha visão tem sido pequena demais. Deus, a minha visão de mim mesmo, da igreja, tem sido pequena demais. O Senhor tem me chamado para uma coisa muito grande. O Senhor tem me chamado para uma missão muito grande. O Senhor tem me chamado para uma transformação muito grande. E eu, muitas vezes, estou perdido nesse mundo, distraído com coisas deste mundo, e estou perdendo o privilégio de receber a tua revelação, a tua transformação. Estou perdendo o privilégio de ver os teus benefícios de cidadão do reino na minha vida. Pai, eu oro para que cada um de nós, Deus, que cada um de nós tenha o véu rasgado, tenha o véu retirado, o véu que nos tampa a mensagem de Cristo em nossa vida. Deus, atrai o nosso coração, puxa a gente, Deus, para viver essa igreja maravilhosa que nós temos visto aqui em Efésios, a obra-prima de Deus, o reino de Deus, o novo homem de Deus, o corpo de Cristo, o mistério da vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, acorda a tua igreja, acorda esse homem e essa mulher que está nos vendo, acorda ele para viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria chamar o Flávio aqui para dar os avisos. Que Deus te abençoe. Amém. Chico, muito obrigado pela palavra. Creio que todos nós fomos bastante edificados, mas também desafiados. Eu estava ouvindo a pregação aqui e a palavra me remeteu, né, quando o Chico falou sobre a gente estar diante de Deus com intimidade, mas também estar diante de Deus entendendo que Ele é a autoridade, né? E me remeteu àquele momento que Jesus estava no Getsemane, pouco antes dele ser levado por uns soldados para ser crucificado, e ele ora 2 vezes, ele diz, muito, com uma expressão de intimidade diante do Pai: meu Pai, Abba Pai, demonstrando essa intimidade, mas contudo ele vira e fala para o Pai assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Jesus tinha esse entendimento profundo dessa intimidade com o Pai, mas também tinha essa reverência, esse entendimento profundo da autoridade do Pai. Deus está nos chamando para participar desse reino. Esse reino implica direitos e deveres. Não vamos esquecer isso. Direitos e deveres. Nós somos cidadãos do reino. Muito obrigado, Chico, por essa mensagem.
Mais uma vez, seja bem-vindo, se é a primeira vez que você está participando aqui com a gente, do culto da Convida. Segue a gente lá no Instagram, Igreja Cristã Convida Igreja Cristã. E no YouTube também, Convida Igreja Cristã. Segue a gente lá para você estar acompanhando aqui as nossas postagens e tudo mais. Então vamos orar para a gente fechar. Espero que você tenha uma boa semana, que o Senhor esteja contigo, que você abra o seu coração para receber do Senhor que Ele tem reservado para você essa semana. Deus Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te damos graça pela Tua palavra, pelo Teu reino que chegou em nós e por nos darmos o privilégio de sermos cidadãos desse reino como igreja. Obrigado, Deus, porque nós somos cidadãos, nós temos direitos, mas também temos deveres. O Senhor nos chamou para sermos embaixadores do Teu reino. Obrigado, Deus, por essa nova identidade. Obrigado por essa obra que o Senhor realizou na Tua igreja. Te damos graça, te pedimos que o Senhor esteja conosco, nos capacite, para que durante essa semana, Pai, nós possamos viver de acordo com a Tua vontade e nós possamos, acima de tudo, representarmos este reino aqui neste mundo, seja no nosso trabalho, nas nossas escolas, em tudo que nós fizemos. Em nome de Jesus aqui pedimos. Amém. Boa semana, o Senhor te abençoe. Te aguardo semana que vem às 7 horas para o próximo culto da Igreja Convida. Abraço.